Boa noite. Como é bom estar na casa do nosso Deus, especialmente com essa chuva que está caindo, né? Quem aí queria ficar lá fora agora? Ninguém. Todo mundo queria estar na casa de Deus, não é verdade? É uma bênção maravilhosa a chuva que cai, a chuva que Deus manda e a proteção que Ele nos dá para essa chuva. Sejam bem-vindos aí todos vocês, aqui nesse momento de culto. E nós queremos começar cantando uma canção alegre, né? Olhando o amanhã com gratidão. 106, louvai ao Senhor. Amanhã com gratidão, cantando um salmo alegre em oração, um novo dia em nosso viver, com Cristo nós iremos renascer. La 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 la, Cristo é a nossa vida, Cristo é nosso viver. Cristo nós então ressuscitamos, passando dessa morte para a vida. Busquemos as coisas que estão no céu, nos esperando lá está Jesus. La 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 la, Cristo é a nossa vida, Cristo é nosso viver. La 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 la, a verdadeira vida é Jesus. E quando Ele então aparecer, em glória estaremos no Senhor, que é a nossa força, nossa luz. La 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 la, Cristo é a nossa vida, Cristo é nosso viver. La 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 la. Como é bom saber que Cristo é a nossa vida, que Ele é o nosso viver. Viver para Cristo faz toda a diferença. Nós não vivemos para nós mesmos, mas vivemos por aquele que nos libertou, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Isso, com certeza, é maravilhoso. Vamos ficar de pé, a gente vai cantar hoje a ordem litúrgica, né, o começo principalmente, né, e a gente vai cantar a ordem litúrgica número 2, então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, de coração sincero nos acheguemos de Deus, nosso Pai, e lhe confessemos todos os nossos pecados, suplicando-lhe, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nos conceda o perdão. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Que fez os céus e a terra. Dizia eu confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a maldade do meu pecado.
Ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, reconheço que o pecado está no fundo do meu coração e em todo o meu ser. Muitas vezes me deixei seduzir por ele. Senhor, reconheço a minha natureza pecaminosa e a minha culpa. Com tristeza, confesso que cometi muitos pecados, que só eu conheço, mas que tu, Senhor, os conheces mais do que eu. Entristeci o teu Santo Espírito, pelo que me envergonho e me aborreço. Confesso que também cometi pecado contra outras pessoas da minha família e de todo o meu relacionamento. Reconheço que sou responsável por todos esses pecados e que nenhum deles posso justificar. Pequei, Senhor, no meu orgulho e egoísmo, ferindo o meu próximo a quem deveria amar. Confesso que me omiti muitas vezes, quando deveria condenar o pecado e as injustiças desse mundo, tornando-me cúmplice das obras das trevas. Na minha ignorância e fraqueza, deixei de testemunhar o teu juízo e a tua justiça, Senhor. Queridos irmãos, agora Deus tem uma boa notícia para mim e para vocês que estão arrependidos e que querem corrigir as suas vidas. Os teus pecados estão perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus eterno é bondoso e misericordioso, é paciente e muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo e a sua ira não dura para sempre. O Eterno não nos castiga como merecemos, nem paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Assim como o céu está muito acima da terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Queridos irmãos, assim como estamos, nós lemos o Salmo para hoje, Salmo 119, versículos 1 a 8. Felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Felizes os que não praticam o mal, os que andam nos caminhos de Deus. Como desejo obedecer às tuas ordens e cumpri-las com fidelidade. Seu atenção a todos os teus mandamentos, não passarei vergonha. Com um coração sincero eu te louvarei à medida que for aprendendo os teus justos ensinamentos. Obedecerei às tuas leis. Peço-te que não me abandones nunca. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser.
Nós podemos todos nos sentar, nós passamos agora a primeira leitura, Deuteronômio, né, a primeira leitura, daí temos um hino, depois temos a segunda leitura. Convido o primeiro leitor a fazer essa leitura, depois na sequência, depois do hino, a segunda leitura. A primeira leitura, então, conforme anunciado, Deuteronômio 30, capítulo 30, dos versículos 15 a 20. Hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Se vocês obedecerem aos mandamentos do Senhor nosso Deus, que hoje estou dando a vocês, e o amarem e andarem num caminho que Ele mostra, e cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos, vocês viverão muito tempo na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. E Deus os abençoará e lhes dará muitos descendentes. Porém, eu lhes afirmo hoje mesmo que, se abandonarem a Deus e não quiserem obedecer e caírem na tentação de adorar e servir outros deuses, nesse caso vocês serão completamente destruídos e não viverão muito tempo na terra que estão para possuir no outro lado do rio Jordão. Nesse dia, chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Amem o Senhor nosso Deus, obedeçam o que Ele manda e fiquem ligados com Ele. Assim, vocês continuarão a viver e viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou que daria aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. Cantamos a canção Ninguém Tem Maior Amor.
Passamos à segunda leitura, 1 Coríntios 3, 1 a 9. Servidores de Deus. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tive que alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso. E ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Quando alguém diz: eu sou de Paulo, e outro: eu sou de Apolo, será que assim não estão agindo como pessoas deste mundo? Afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus, e foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem a fez crescer. De modo que não me importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Pois não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Deus dará a recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito, porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus, e vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Vocês são também o edifício de Deus. Obrigado aos leitores por esse momento da leitura. Pergunto para vocês, vocês têm um amigo? Quem tem um amigo aí, levanta a mão. Todo mundo não levantou não, tem gente que está sem amigo aí. Então, quem não tem, procura outro que não levantou a mão, dá certo e tem amizade, né? Ter amigos é importante ter amigos. Mas há algo mais importante do que ter amigo, é ter o amigo verdadeiro. Qual é o amigo verdadeiro? É aquele que não negou a própria vida, né? Porque os amigos da gente, quando chega a hora feia, eles fugem tudo. Vocês já viram isso aí? É uma coisa engraçada. Mas Jesus fugiu? Chegou na hora da cruz, ele não fugiu, né? Esse é um amigo verdadeiro. Vamos cantar a canção. Eu tenho um amigo que me ama, me salva. Esse amigo com certeza é Jesus.
convido todos que puderem ficar de pé nesse momento para a leitura do Santo Evangelho, conforme o evangelista Mateus, capítulo 5, versículos 21 ao 37. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não mate, quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão: você não vale nada, será julgado no tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda é tempo, antes de chegarem lá. Porque depois de chegarem ao tribunal, você será entregue ao juiz. O juiz o entregará ao carcereiro e você será jogado na cadeia. Eu afirmo a você que isso é verdade. Você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. Vocês ouviram que foi dito: não cometa adultério, mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue-o fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Se a sua mão direita faz com que você peque, corte-a e jogue-a fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Foi dito também: quem mandar a sua esposa embora, deverá dar a ela um documento de divórcio. Mas eu lhes digo, todo homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, será culpado de fazer com que ela se torne adúltera, se ela casar de novo. E o homem que casar com ela também cometerá adultério. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não quebre a sua promessa, mas cumpra o que você jurou ao Senhor que ia fazer. Mas eu lhes digo, não jurem de jeito nenhum. Não jurem pelo céu, pois é o trono de Deus. Nem pela terra, pois é a estrada onde ele descansa os seus pés. Nem por Jerusalém, pois é a cidade do grande rei. Não jurem nem mesmo pela sua cabeça, pois vocês não podem fazer com que um só fio dos seus cabelos fique branco ou preto. Que o sim de vocês seja sim, e o não, não. Pois qualquer coisa a mais que disserem, vem do maligno. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Nós cantamos, podemos nos sentar, cantamos a próxima canção, que nós também, através desta canção, confessamos a nossa fé e nos preparamos para a mensagem.
Que o nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, nos acompanhe neste momento de reflexão. Amém. Expectativa e realidade. Tem até uma música que fala sobre isso, né? Na nossa vida, muitas vezes, nós vivemos, né, de expectativa ou vivemos, né, com alguma expectativa em mente. E muitas vezes nós vamos encontrar, né, depois de algum tempo, de fato, a realidade. Nesse sermão do monte, né, ou sermão do Senhor no monte, Jesus, como nós vimos no final de semana passado, ele diz que, né, aquelas pessoas que já criam nele, já tinham fé no seu coração, e todos nós somos sal e luz. Olhando para os discípulos que ali estavam e aquelas outras pessoas que acreditavam de fato e de verdade em Cristo, imaginem a expectativa que começa a ser construída no coração deles. Nossa, nós somos sal e luz. Que bom, que legal! E de repente começam a vir os planos, os planejamentos. Agora o que eu posso fazer? O que eu vou fazer? E muitas vezes a expectativa ela acaba sendo perigosa e até mesmo traiçoeira. Os fariseus, vocês conhecem muito bem, a gente já falou várias vezes sobre os fariseus e por muito tempo, provavelmente vocês ouviram a falar deste grupo de pessoas. Este grupo de pessoas que eles tinham uma expectativa bem definida. Eles tinham uma expectativa de pegar a palavra de Deus, né, de forma muito especial, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ou, né, a Torá, como eles também denominam. E eles então ampliaram, né, aquilo que a gente tem ali nesses 5 primeiros livros. E eu falei o número errado no último culto, né? Eu falei 633, na verdade são 613 mandamentos. Então eles tinham 613 regras que eles colocavam como algo precioso. A expectativa deles era que essas 613 regras ou mandamentos era algo de responsabilidade deles, que eles deveriam ensinar, e não só ensinar, mas exigir que as pessoas cumprissem. Eles ficavam vigiando. Aquele lá está fazendo alguma coisa que não pode no sábado. Aquele lá está chegando muito perto ali dos leprosos, vai se tornar impuro. Enfim, várias coisas que eles ficavam vigiando a vida das outras pessoas. Ficavam vigiando porque eles achavam que assim eles estariam atingindo ou fazendo a vontade de Deus. Lá no versículo 20 a gente viu que Jesus disse, né? Olha, vocês têm que superar, né, aquilo que os fariseus e os mestres da lei faziam, né? Eles tinham que ser mais fiéis. E por isso, né, que muitas coisas poderiam então estar surgindo ali também na mente dos discípulos daquelas pessoas. Os fariseus, eles tinham uma expectativa daquilo que eles deveriam fazer. Eles colocaram para eles mesmos, esse grupo, a gente precisa fazer isso. E então eles buscavam realmente fazer. Não eles fazerem, mas colocar sobre as outras pessoas o fardo destas leis, destas regras. Eles se colocavam como superiores às outras pessoas. Andavam com o peito estufado, porque eles queriam, de uma certa forma, aparentar para as outras pessoas que eles eram 100% cumpridores da lei. Mas Jesus os chama de
hipócritas. Porque muitas vezes eles tinham uma vida de aparência. Se mostravam para os outros como pessoas perfeitas, cumpridores e seguidores daquilo que Deus tinha colocado em sua palavra. Mas por muitas e muitas vezes eles erravam e acabavam errando muito mais do que outras pessoas até mesmo. Justamente aqueles que criaram uma expectativa com relação aos mandamentos, com relação às leis, se tornaram hipócritas. Hipócritas diante de Deus. A partir do versículo 21, Jesus ele começa a colocar diante então dos discípulos a realidade. Porque naquele trecho, sal e luz, vem aquela euforia, nós somos importantes. E de fato, nós somos importantes. Mas agora Jesus coloca uma realidade diante deles. Para que não acontecesse com os discípulos de Jesus aquilo que aconteceu com os fariseus, que eram se considerar melhores e superiores aos outros. Então Jesus ele diz, a respeito do não matarás, e eles procuravam seguir muito à risca isso, porque até mesmo encostar em alguém que estava morto, encostar em alguém que estava sem vida, em determinado momento poderia torná-los impuros também. Encostar no sangue de alguém assassinado também tinha uma conexão muito grande com o matar. E aí a gente vê depois, tem aquela história do bom samaritano. Por que aquele levita e o sacerdote, eles passam e não encostam? Porque eles não querem sujar as suas mãos de sangue. Porque sujando as suas mãos de sangue, eles também eram vistos como assassinos, como pessoas impuras. E aí Jesus, ele aprofunda. Não é simplesmente não tirar a vida de alguém com uma arma, como uma pedra, como foi no primeiro assassinato. Mas o não matarás é muito mais amplo. Quantas vezes uma palavra fere alguém? Quantas vezes uma palavra pode trazer uma dor profunda? Quantas vezes, no meio, quando numa discussão, o sangue ali acalorado, nós estamos matando um ao outro, matando aos pouquinhos. Depois Jesus fala, a respeito do adultério. E quando a gente entra nessa parte, não é de agora, mas em qualquer época, se é escondido, se ninguém sabe, eu estou tranquilo. Se ninguém está vendo, muitas vezes as pessoas acham que, aqui na igreja eu sento no banco bonitinho. O que eu faço escondido lá fora, se está escondido, o que importa é a minha aparência aqui. E aí Jesus aprofunda isso e fala, olha, se você teve um pensamento, lá no seu coração você já cometeu adultério. Fazer falsos juramentos. Não é simplesmente jurar. Porque, por exemplo, uma criança, quando ela não fez algo de errado, às vezes ela chega para a mãe, de repente não foi ela que deixou o copo cair e quebrar. E aí a mãe chega e fala assim, quem quebrou esse copo? A criança vai dizer, mãe, eu juro que não fui eu. Porque ela está colocando ali uma situação que realmente não foi ela que quebrou o copo. Mas o que acontecia muito também naquele período? Jurar algo falso. Você fez isso de errado. Não, eu não fiz de errado, mas a pessoa fez.
E aí, às vezes, o que acontecia? Qual seria a melhor testemunha que alguém poderia convidar para depor por ela? Quem vocês acham? Quem que seria a melhor testemunha para depor? Quem? Quem seria a melhor testemunha? Alguém falou aí, eu escutei. Deus. E aí, por que quando nós temos esse juramento falso ou juramento em cima de uma mentira, é errado a gente falar, eu juro por Deus que eu não fiz isso? Deus é mentiroso? E aí, se a gente sabe que eu fiz algo de errado, eu vou chamar Deus para ser cúmplice da minha mentira? Então não é simplesmente um juramento, mas de forma muito especial, quando eles juravam algo falso, quando eles buscavam, né, a testemunha de Deus no diálogo deles, para que eles pudessem sustentar uma mentira. Enfim, nós vamos ter aqui, na sequência, ainda sobre a vingança, amar os inimigos, a caridade, a oração. Vai seguindo, né, até o capítulo 7. Do 5 até o 7 nós temos o Sermão do Monte. Mas nessa parte que nós temos agora, e no que vai vir um pouco na sequência, Jesus coloca diante de nós a nossa realidade. Porque muitas vezes a gente gosta de dizer que nós somos bons. A gente gosta de dizer, eu sou bom. E às vezes quando a gente fala, não, a gente não é bom. Não, pastor, eu sou bom. Nós não somos bons. Ah, pastor, está errado, nós somos bons sim. Sim. Não, nós não somos bons. Nós procuramos fazer o bem. Nós procuramos fazer o que é certo. Porque nós já conhecemos a vontade de Deus. A nossa essência é má. A nossa essência é ruim. Nós somos gananciosos, sim. Nós só não cometemos atos gananciosos quando o Espírito de Deus habita em nós. Nós só começamos a fazer algo de bom quando o Espírito de Deus nos guia. Sem a ação de Deus em nossa vida, nós somos maus. Não, pastor, está errado, eu sou bom sim. Tá, você se considera bom. Tá, beleza. A gente pode olhar lá em Romanos, no capítulo 7, versículos 18 em diante, né? Som. Se alguém conseguir abrir aí rapidinho, pode abrir e acompanhar também a leitura, né? A partir do versículo 18, né? Romanos 7, 18. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim eu sei que o que acontece comigo é isto. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva à morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo.
Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus, mas na prática, sirvo a lei do pecado. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando. Ele reconhecia, e ele consegue reconhecer isso porque ele conhece a vontade de Deus. Quando nós olhamos para aquilo que o apóstolo Paulo ele diz aqui, nós vemos que, mesmo nos esforçando ao máximo, ele também, como um cristão importante dentro da história do cristianismo, pois ele, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu várias cartas, cerca de 2/3 do que nós temos no Novo Testamento tem alguma conexão com o apóstolo Paulo. Ele foi uma ferramenta muito importante nas mãos de Deus. Ele foi sal na medida certa e luz na medida certa, como nós vimos no culto passado. Mas ainda assim, ele sabia que ele só conseguiria fazer ou tentar fazer o bem através daquilo que Cristo fez por ele. Porque ele ainda estava preso à lei do pecado. Ele ainda estava preso à sua natureza humana pecaminosa. Assim somos nós. Por isso que, quando nós estamos reunidos aqui, nós agradecemos. Nós temos uma gratidão profunda, porque nós sabemos que sozinhos nós estávamos perdidos e condenados. Sozinhos nós somos maus. Nós só podemos fazer o bem porque Cristo veio para nos resgatar. Nós só podemos fazer o bem porque Ele envia o Espírito Santo sobre cada um de nós. Isso então coloca a gente para baixo, pastor? Não. Colocaria-nos para baixo se Deus olhasse para nós, lá de cima, né? Essa visão de céu e terra, e falasse assim: vocês são maus, se virem. Mas nós podemos nos alegrar, sim, porque Deus olhou para nós, falou assim: vocês são maus, mas eu vou guiar a vida de vocês para a eternidade, para a vida eterna. E por isso nós podemos, com gratidão, cantar a Deus, porque Ele é misericordioso, porque Deus é fiel, porque mesmo na nossa maldade, Deus não nos abandona. Como nós cantamos ali naquela música, olhando o amanhã com gratidão, porque sem Deus, o nosso amanhã era um amanhã de perdição, mas com Deus e por Cristo e na ação do Espírito Santo, nós podemos olhar o amanhã com gratidão, porque nós já temos a salvação. Gratidão a Cristo também por nos ensinar e ter essa consciência de que, mesmo não conseguindo viver perfeitamente aquilo que Cristo nos ensinou, aquilo que Ele nos orienta na sua palavra, nós ainda somos amados por Ele, nós ainda somos resgatados por Ele. Mesmo a gente não tendo em nós nada de bom, Ele ainda continua amando a mim e a você. Amém. Hoje nós vamos concluir o momento de live aqui, né? Concluímos aqui, encerramos a live. Que Deus abençoe cada um que está acompanhando em casa. E nós vamos passar para o momento das ofertas, onde nós queremos entregar ao Senhor daquilo que Ele nos tem dado. No texto de hoje é abordado esse assunto de ofertas. Diz assim: se você estiver indo para o altar e no caminho você está indo levar a sua oferta, lembrar que você está brigado com alguém, deixa a sua oferta ali.
pede desculpa para essa pessoa, volta e faz a sua oferta. Às vezes a gente não compreende direito o que está querendo dizer sobre isso, né? Isso acontecia naquela época e acontece hoje ainda. Às vezes a gente quer negociar com Deus. Tipo assim, a gente deixa o coração duro, não pede desculpa, né? Mas oferta. Então, tipo assim, a gente compra Deus. Isso é perigoso, tá bom? Se vocês, por acaso, já pensaram em fazer isso, não pensem mais. Peçam agora perdão a Deus. Há tempo, né? Peçam agora perdão a Deus. É uma coisa muito séria. É como se a gente quisesse colocar Deus no nosso nível. É uma coisa muito importante sobre oferta. Oferta é um assunto que a gente sempre pode ir conversando um pouquinho assim. E isso é uma coisa legal. É assim, negociar com Deus não dá certo, né? Então a gente pede perdão e ele nos dá o perdão. Por que ele nos dá o perdão? O pastor Nélio nos lembrou, né? Por causa de Jesus, por causa do perdão que nós temos em Jesus, né? Por causa dele. Não porque a gente faz algo, mas por causa de Jesus. Então nesse momento de ofertas, né? A gente vai passar agora as cestas de oferta e a gente vai cantar a música Tem Piedade, Senhor.